Bora lá. Balancei! Eu tô amando essa aula, professor. Bora. Galera, desculpa aí que o bicho deu pau aqui. E aí tive que aceitar todo mundo. E também eu tava morrendo de fome e tinha que comer, né, velho? Desde 7h30 sem comer, não dava não. Vai estourar agora a boca do balão. Deixa eu... Acho que já entrou todo mundo, né? Então vamos começar. Hoje a gente vai ver operações com vetores, tá certo? Ontem a gente viu o que são vetores, o que era um vetor. E hoje a gente vai ver a operação com vetores. Então eu já expliquei para vocês o que é um vetor. É uma setinha que mostra a direção e o sentido da grandeza do deslocamento, mostra para onde você vai. Na força, mostra para onde a força está sendo apontada, aplicada. Na aceleração da gravidade, por exemplo, mostra que a aceleração da gravidade é para baixo. Então, o vetor ele indica a direção e o sentido da nossa grandeza. Bom, você está numa rua, tem uma placa lá, proibido seguir em frente, ou siga em frente. Então, ela está dizendo, aquela seta, que você pode seguir naquele sentido e naquela direção. Ou, provavelmente, no sentido contrário, tem uma seta dizendo que não pode trafegar naquele sentido. Então, ali eu tenho uma indicação de direção e sentido, certo? Vocês baixaram o aplicativo do Física em Mãos, que a outra turma já baixou, os caras já vieram tirar dúvida comigo jogando o joguinho que tem lá. Depois vocês dão uma olhada quem não baixou. Tá? Não é a sétima maravilha do mundo, não, mas ajuda nos estudos. Show, meninas? Física em Mãos. Eu botei aqui o link da outra vez. Certo? Então, aqui eu tenho um exemplo de vetores opostos, né? Na outra vez eu mostrei vetores iguais, aqui eu tenho vetores opostos. Mesmo tamanho, ou seja, mesmo módulo, mesma direção, sentidos opostos. Então, são vetores opostos, né? Na adição vetorial, na soma vetorial, existem algumas formas de você executar uma soma vetorial, tá certo? Simples, só somando ou subtraindo, ou através das regrinhas do polígono e do paralelogramo. E eu vou explicar cada um para vocês. Então, como seria de forma simples? Eu estou aqui com alguma coisa presa aqui, uma raiz de uma árvore, um carro atolado, alguma coisa. E aí eu vou fazer uma força aqui, ó, para puxar esse objeto. Eu vou fazer uma força de 30 newtons para puxar esse objeto. Não estou conseguindo tirar ele. Aí você vem e me ajuda fazendo uma força de 20 newtons. Nós estamos puxando no mesmo sentido, na mesma direção. Você está me ajudando. Então, as nossas forças, dá para entender isso já, que as nossas forças elas serão somadas, o que vai resultar em uma força, ou seja, vai gerar uma força resultante de 50 newtons. Não é assim? Tranquilo, né? Sim ou não? Simples. Simples, tá, galera? Se eu coloco agora, brincando aqui a gente de cabo de guerra, você puxa para cá com os 20 newtons e eu puxo para lá. Demorei anos para aprender a fazer esses bonecos, viu? Com 30 newtons. Eu tenho vetores em sentidos opostos. Então,
a força resultante vai ser, já que eles estão em sentidos opostos, a força resultante vai ser 30 menos 20, ou seja, 10 newtons para direita, para o meu lado. Certo? Coloque em presente quem chegou atrasado. Então, aqui eu tenho uma subtração vetorial. Se você agora, você, boy que é, vai com seu amigo no shopping. Fazer o quê? Quando eu era boy, eu só ia no shopping tomar um sorvete do McDonald's. Então eu levava R$1, era só o que eu tinha. Ou então comer um churros, que vendia no churros lá também. Não tinha dinheiro para nada, era só para isso mesmo. Hoje o pai de vocês, graças a Deus, já tem dinheiro. Então aqui está a escada rolante. Digamos que essa escada rolante está subindo. Aí você, se você for um menino e você estiver indo para o shopping com o seu amigo, as meninas não entendem. O homem já é um pouquinho abestalhado. Quando ele está com o amigo, ele fica mais abestalhado. É coisa natural. Não dá para a gente debater e explicar, tá? O nível de leseira dos homens aumenta se ele estiver do lado do outro amigo. É coisa normal. Então chegou lá vocês, 17 anos de idade, já com barba na cara, olha pro amigo, aí estão lá em cima, Norte Shop, que agora inaugurou a parte nova, né? Fui lá, dei um rolê lá, tá grande. Aí você olha pro seu amigo e fala, ei, vamos descer essa escada rolante, bora? Só de fuleiragem, enquanto o guarda não vem. Aí você fica aqui correndo, tentando chegar até a base da escada antes que o guardinha chegue e brigue com você. Então tá aqui você e o seu amigo atrás. Vai, galado, corre. Ó. Tá aqui, ó, a escada rolante, digamos que ela esteja subindo a uma velocidade de não sei, vou botar aqui 5 km por hora. E você, no desespero, vai... Claro que é o melhor amigo. Tem essas coisas... O nível de idiotice, se for o melhor amigo, aumenta. Aumenta muito, tipo 10 vezes, né? E aí você está tentando, como você está no desespero para conseguir descer e chegar lá embaixo antes que as pessoas consigam subir e o homem venha brigar com você, você está tentando descer a uma velocidade de 10 km por hora. Note que esses vetores, eles estão em sentidos opostos, né? São vetores opostos. Então, o vetor, você vai conseguir descer? Vai. Qual vai ser a sua velocidade resultante? A sua velocidade resultante, se você está correndo a 10, você pode estar desesperado. Se você não correr com a velocidade maior do que a velocidade com que a escada está subindo, você não vai conseguir descer, não é assim? Então, aqui, ó, você, embora esteja correndo a 10, sua velocidade resultante, que é a velocidade com que você vai conseguir descer, é apenas de 5. Tranquilo? Sim ou não? Já se você quer subir correndo na escada, se agora você está querendo subir correndo, e você vai correr a 10 km por hora, então a sua velocidade resultante na subida seria 10 mais 5, aí você sobe bem ligeirinho, né? Bem ligeirinho. Tranquilo nessa primeira parte? Professor? Diga. Então, nesse caso, se a velocidade fosse 10 km por hora, então eu não ia conseguir, né? Porque a velocidade resultante ia ser 5, então ia ficar igual, né? Ia ficar estagnado, é isso? Isso, Ana Clara, que o que acontece, tem um vídeo de um casal, um senhor e uma senhora, tentando subir uma escada rolante que está descendo.
E aí eles estão praticamente na mesma velocidade que a escada desce. E eles tentam subir. Ou seja, eles não saem do primeiro degrau, né? Eles não saem do canto, porque eles estão com a mesma velocidade e a velocidade restante vai dar zero. Ana Beatriz. Professor, é sobre o slide anterior. Eu não entendi direito essa parte. Até o que Clara falou, não entendi. Não? Vamos lá. Bem, tem alguns aeroportos que eles têm uma esteira rolante. O povo preguiçoso não fica andando. Então, digamos que essa esteira rolante esteja se movendo para lá, certo? Essa esteira, eu vou botar aqui, velocidade da esteira. Ela está se movendo a 3 km por hora. E você está andando em cima dela. Embora ela esteja se movendo, você está querendo ir mais rápido. Então, você está andando em cima dela. Quase que correndo, porque você não quer perder o seu voo. Então, você está com uma velocidade, a sua velocidade normal, de 10 km por hora. Se você tem o chão que está se movendo junto com você, que está lhe ajudando, certo? Rapaz, lembrei agora de um vídeo, massa, bicho, em relação a isso. Se você está se movendo junto com a esteira, se você ficasse parado, Ana, parada em cima dessa esteira, você estaria se movendo junto com ela a uma velocidade de 3 km por hora, não é? Se tem uma pessoa, ó, tem aqui um Zezinho que está parado. Zezinho está aqui parado com a mala dele. Zezinho, se ele está parado, ele está se movendo junto com a esteira, com a mesma velocidade da esteira, de 3 km por hora. Então, se você tivesse parada, você já estaria 3. Só que como você já veio andando a 10 e entrou na esteira que está a 3, você vai andar com a velocidade resultante de 13 km por hora. Se agora você quisesse andar ao contrário, você tivesse querendo andar ao contrário, vou botar aqui você voltando. Você agora quer voltar, andar ao contrário na esteira só de rim, com a mesma velocidade de 10, tá? Você está com a mesma velocidade de 10. Só que a esteira, ela está levando os seus pés para trás com 13 e você está tentando andar para frente com 10. Então, a sua velocidade resultante vai ser de 7. Beleza? Quando ocorrem viagens de barco, se você já viu uma reportagem, ele diz assim, ó, no norte tem muito se trafega de barco ainda. Então, ele diz, a viagem de tal cidade para tal cidade, né, da cidade A até a cidade B, uma das duas vai ter que pegar a correnteza, porque a correnteza do rio, o rio ele nasce num local alto e deságua num local baixo. Então, ele tem uma correnteza, sempre no mesmo sentido, lógico, né? Que ele está descendo. Se você vai de barco, e aí a reportagem diz, gastamos 7 horas de barco para ir da cidade B até a cidade A. E para voltar da cidade A até a cidade B, gastamos, sei lá, 12 horas, porque eles tiveram que ir contra a corrente, contra a correnteza. Então, a correnteza, ela tem uma velocidade fixa. Digamos que ela tem uma velocidade fixa aqui, eu estou chutando, tá, galera? De 5 km por hora. Se esse barco, velocidade da correnteza, a velocidade do barco é uma velocidade de 20 km por hora. Então, quando ele for subir o rio, quando ele for subir a correnteza, a velocidade resultante desse barco, nós temos a velocidade do barco em relação à terra,
em relação ao solo que está aqui parado, vai ser contrária à da correnteza. 20 menos 5, 15. 15 km por hora. E quando esse barco está descendo o rio, se ele vai com 20, a velocidade resultante dele descendo o rio é 20. Olha a diferença, é muita coisa, galera. É muita coisa. 10 km por hora de diferença. Então, ele desce o rio muito mais rápido do que ele sobe. É por isso que eu tenho 7 horas para descer e 12 horas para subir. Não, dividir e multiplicar não. Mas eu vou mostrar um outro método. Na verdade, tem uma outra forma. É que eu estou mostrando uma forma simples, tá? Que é só somando e subtraindo. Mas já começa a embaçar um pouquinho, né? Porque às vezes já começa a surgir algumas dúvidas, tá, Sabrina? Mas vou mostrar os outros métodos. Aqui ficou claro? Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida ainda? Tá certo. Então vamos lá. Regra do polígono. E aí, o que é a regra do polígono? Vejam bem. Essas duas regras que eu vou mostrar, tanto a do polígono quanto a do paralelogramo, elas não são exclusivas. Cada uma você vai usar numa determinada oportunidade, quando você achar melhor. Essa regra do polígono, ela é simples. Ela diz o seguinte. Suponha que eu tenho vários vetores, tá? Por exemplo, deixa eu ver aqui. Ana Beatriz, pronto. Ana Beatriz foi na casa da amiga dela. Ela saiu da casa dela aqui. Aí, ó, andou pra cá. Dobrou a rua. Veio pra cá. Dobrou a rua. Dobrou a rua. Dobrou de novo. Chegou na casa da amiga dela. Olha o quanto que ela andou, né? Tem vários vetores aqui indicando o movimento dela. Cada um desses é uma quadra pela qual ela passou. O que é essa regra do polígono? É o meu vetor resultante. A regra do polígono, ele liga todos os vetores, cabecinha de um vetor, ó, pontinha de um vetor com a bundinha do outro. Pontinha de um vetor com a bundinha do outro, ó. Extremidade com a origem. Extremidade de um vetor com a origem do outro. Ele bota todos os vetores em ordem e você liga o início ao final. A regra do polígono é isso aqui, ó. Qual é o meu vetor resultante? É esse. Meu vetor resultante liga a origem ao final. Se cada uma dessas curvas aqui, ó, valessem 50 metros, cada uma é 50. 50, 50, 50, 50, 50. Quanto que vale esse meu vetor resultante aqui, ó? Esse meu vetor resultante, cada um desses vale 50. De acordo com a regra do polígono, eu liguei o início ao final. Esse vetor resultante, se isso aqui é 50, esse aqui também é 50. Esse aqui também é 50. Então, tem um vetor resultante de 100 metros. Beleza? Exatamente, Breno. Então, se eu tenho aqui vetores jogados aleatoriamente, como esses aqui, ó, A, B, C, D, você pode botar eles em qualquer ordem, que o vetor resultante, ele vai dar sempre esse daqui, ó. Independente da ordem que você coloque, o vetor resultante, ele vai dar sempre esse daí, sempre. Pode ter certeza. Então, você coloca... E aí, ele botou aqui em ordem, ó. Ligou o B no A, ligou o C no B, ó. Ligou o D no C e ligou o início ao final. É o meu vetor resultante. Se eu começasse pelo B, professor, B, depois do B, eu vou botar o A. A. Depois do A, eu vou botar o C. Não vai dar muito bem aqui, não é? Vamos ver. E depois do C, eu vou botar o D. Pronto. Meu vetor resultante liga o início ao final. Note que deu o mesmo vetor da outra sequência. Mesmo.
Então, independente da sequência que você coloque, o vetor resultante ele é sempre o mesmo. Então, o que é a regra do polígono? É ligar os vetores, o início de um com a extremidade do outro, e ligar o início com o final, né? Que é o vetor resultante, início com o final. Beleza? Que foi aquele exemplo que eu dei na aula ontem para explicar o deslocamento, né? Como esse que eu fiz agora com Diana Beatriz. Perguntas, dúvidas? Regra do polígono. Normalmente, a regra do polígono, você só vai, não precisa nem fazer nenhuma conta difícil, não. É só você ligar o início ao final, aí eu só fiz olhar ali, ó, 50, 50 deu 100. Beleza, né? Pergunta, galera. Eu sei que tem alguém com dúvida aí. As meninas que não tinham entendido a outra, entenderam? Quem foi? Ana Beatriz, entendeu? O que é a regra do paralelogramo? A regra do paralelogramo, ela é diferente. Quando você tem só dois, por exemplo, dois vetores, e você quer saber o vetor resultante. Então, vamos lá. Eu tenho uma caixa aqui, e aí eu disse a vocês o seguinte. Ó. Opa. Nessa caixa, se eu puxo com a força F1 para cá, e você puxa com a força F2 me ajudando, a força resultante, 30, 50. A força resultante vai ser 30 mais 50, 80. Se agora você puxa para cá com 50 e eu puxo para lá com 30, a força resultante é de 20. Tranquilo nisso, né, galera? Agora, se por acaso nós puxássemos na diagonal, tá aqui um objeto. Tem um vídeo que eu postei no Física em Mãos, muito legal. Um carro nas dunas, desceu as dunas aqui e ficou de lado. E precisou de ajuda para sair, ele não ia conseguir sair sozinho. Então ele amarrou um carro aqui, uma corda, e amarrou outro carro aqui atrás, ó, puxando para trás. Na hora que esses dois carros puxaram ele, olha que legal, ele vai para onde? Na hora que esses dois carros puxarem, ele vai se mover para onde? Para o meio. Essa é a regra do paralelogramo. Então, quando eu pego aqui, ó, dois vetores, se eu tenho aqui um objeto, alguém faz uma força para cima e o outro faz uma força para a direita. Aí, ó, você fecha a figura aqui, ó, geométrica, você projeta esse vetor de baixo aqui em cima e esse vetor da esquerda aqui do lado, ó, faz a projeção, tá? Fecha a figura geométrica, um retângulo aqui no caso. E liga essas duas extremidades. Deixa eu botar aqui outra cor para mostrar que é o resultante. E liga aqui, ó. Pronto. Esse é o meu vetor resultante. Aqui, ó, eu projetei o vetor B aqui em cima. Fiz o vetor A aqui, ó. E liguei as extremidades. Esse é o meu vetor resultante. É quem diz para onde o objeto vai se mover. Uma baladeira. Acho que todo mundo sabe o que é uma baladeira. Quando você tem uma baladeira aqui, ó. Se você tem uma baladeira aqui, você usa dois elásticos que puxam aqui assim, ó. Eles fazem força na diagonal, na pedra que está aqui, ó. Um faz força para cá, o outro faz força para lá. Essa pedra, ela se move para onde? Para algum deles? Não. Ela se move para o meio. Meu vetor resultante. Regra do paralelogramo. Perguntas. Show, né? Faz sentido, né? Beleza. Só que vamos agora utilizar uma continha para poder encontrar o valor desse vetor resultante. Tá bom? Então, aqui, ó. Tanto faz, veja bem, ó, vetor 1, vetor 2. Se eu ligar de acordo com a regra do polígono, primeira regra, se eu ligar eles em sequência, ó, botei o vetor 2 na sequência do vetor 1. Vetor 1, vetor 2. Isso aqui é a regra do polígono. Liguei
o início com o final. Olha como é que ficou o vetor resultante. Pá, esse cinza. Se eu fizer de acordo com a regra do paralelogramo, eu ligo eles pela extremidade, ó. Vetor 1, vetor 2. Faço aqui, ó, a figura geométrica e ligo as extremidades. O vetor resultante é o mesmo. Então, tanto faz você utilizar o primeiro método como o segundo método. O vetor resultante, ele vai ser o mesmo, tá bom? Até aqui alguma pergunta? Vamos devagarinho para ver se rola. Certo. Falando nada, vocês estão calados demais hoje. Professor, eu não entendi aquela tabela depois desse slide. E? Esse daí eu não entendi. Estou dizendo aqui, meu amor, o seguinte. Tem esses dois vetores aqui, ó. Esse e esse. Se eu pegar esse vetor e botar em sequência, vetor 1 e vetor 2, o vetor resultante, ele fica assim, ó. Isso aqui é a regra do polígono. Mas se eu não quiser usar a regra do polígono, quiser usar a regra do paralelogramo, então eu ligo o vetor 1, que está assim, com o vetor 2, que está assim, ó. E aí, se eu ligar eles dois e fizer o outro método, fechando aqui, ó, a figura, eu tenho que o vetor resultante é o mesmo. Note, essa seta está do mesmo jeito dessa. Então, o vetor resultante, eu só estou querendo mostrar que tanto faz você usar um método ou outro, o vetor resultante ele vai ser o mesmo. Tá bom? Estou mostrando que o vetor resultante é o mesmo, independente do método. Beleza. Então, aqui, ó, como eu tinha citado anteriormente, né, ó, um barco navegando ali no rio. Se ele está no sentido da correnteza, a velocidade resultante dele vai ser somada. Se ele está no sentido contrário ao da correnteza, a velocidade vai se subtrair. O avião é a mesma coisa. Se o avião voa no mesmo sentido do vento, a favor ou contra, eu tenho a velocidade somada e subtraída. Quando você viaja, pronto, eu trabalho em Macau. Então, quando eu vou viajar para Macau, de moto, ou se você for de carro, o consumo na volta é maior do que o consumo na ida. Porque o vento está aqui Natal, está aqui Macau. O vento, ele sopra assim, ó. Então, quando você está indo, você está a favor do vento. O vento lhe ajuda, sua velocidade, ela é somada com a do vento. Quando você está voltando, você vem contra o vento. O carro precisa fazer mais força. O esforço é maior, o consumo de combustível é maior, porque as velocidades vão se subtrair, elas estão opostas, elas estão contrárias. E quando as forças estão perpendiculares. Vamos para cá, ó. Deixa eu limpar isso aqui. Botei aqui uma caixa. Fiz uma força para cima e você fez uma força para a direita. Para onde essa caixa vai se mover? Regra do paralelogramo. Se eu fechar aqui a figura, ela vai se mover para o meio. Com que valor? Vamos lá para os valores, tá? Digamos que eu esteja puxando essa caixa com tente. Não. Com 40 newtons. Nossa, que piada, hein, professor? E você está puxando com 30. Qual é o valor da força resultante que vai fazer com que essa caixa se desloque? Aí eu vou dar um macete aqui, ó. Dica do gatinho. Essa dica aqui é fantástica, viu? Aprendendo isso daqui, você nunca mais vai sofrer. Por quê, professor? Nota o seguinte, gato. Ó, presta atenção. Presta atenção. Vou botar aqui outra cor aqui. Esse lado aqui, ó, amarelo,
é igual a esse lado azul aqui, ó. Então, esse lado amarelo vale 40. Aí vocês estão vendo que eu formei um triângulo aqui, ó. Formei um triângulo assim, ó. Eita, não estou mais nem vendo o ponteiro. Formei um triângulo assim, ó. Formei um triângulo. Finge que esses lados estão proporcionais, tá? Finge. Beleza? Estão conseguindo visualizar esse triângulo? Estão entendendo esse triângulo até aqui, até agora? Galera, eu estou indo devagar, porque as pessoas avançam em sentidos diferentes. Exatamente. Quando você tem um triângulo desse tipo, né, os três lados diferentes, você usa teorema de Pitágoras, ou, para os mais íntimos, Boy-Pitt. Qual é o teorema de Pitágoras? O teorema de Pitágoras é o seguinte: hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, se eu quiser saber quanto é este cara, que é a minha hipotenusa, o lado maior, é só somar o quadrado dos catetos. Bom? Como é que fica? Vamos lá. Força resultante ao quadrado igual 30 ao quadrado mais 40 ao quadrado. Professor, essa conta é chata, né? 3 ao quadrado, 9. Então, 30 ao quadrado, 900. 4 ao quadrado, 16. Então, 40 dá 1.600. Soma esses danados, vai ficar assim, ó. Força resultante igual a 2.500. Passa ao quadrado em forma de raiz quadrada de 2.500. Se a raiz de 25 é 5, a de 2.500 é 50. Beleza? A força resultante sempre vai ser hipotenusa. Nessas situações, sim, né? Certo. Até porque, Maria Clara, ela tem que ser sempre maior. Então, não faria sentido eu ter uma força resultante menor do que a força que um de nós dois está aplicando. Tá? Por exemplo, você aplica 50 e eu 40. Não faria sentido eu ter uma força resultante de 30, entendeu? A gente estaria só perdendo tempo ali, né? Fazendo um esforço desnecessário. Qual é o macete? Dica do gatinho. Esses triângulos retângulos, existem os triângulos pitagóricos, que eu chamo de triângulos sequenciais. Como assim? Sempre que um cateto é 3, o outro é 4, a hipotenusa é 5. Isso segue uma sequência infinita. 3, 4, 3, 4, 5. 30, 40, 50. 300, 400, 500. Próximo. Esse número aqui, ele cresce de 3 em 3. Esse de 4 em 4. Esse de 5 em 5. Certo? Esse número cresce de 3 em 3. Esse cresce de 4 em 4. Esse cresce de 5 em 5. Esse número está aumentando de 1 em 1. O próximo vai aumentar de 2 em 2. O próximo vai aumentar de 3 em 3. E assim por diante. Então, a próxima sequência aqui, 6, 8, 10. Próxima sequência, mais 3, 9, mais 4, 12, mais 5, 15. E assim vai. O próximo vai aumentar de 4 em 4. Vai virar 12. Aqui eu tenho 16. E aqui eu tenho 20. Próximo, aí vai. Tá? Infinitos números. Infinitas sequências. Sabendo isso daqui, gatos, acabou-se. Por quê? Triângulos pitagóricos desse daqui, questões que caem em triângulos, que vocês precisam fazer o teorema de Boy-Pitt, ou cai esse tem errada. Não tem errada. Cai um desses dois aqui. Então, se as forças aqui fossem 60, 80, a restante seria 100. Show? Dica do gatinho. Só quem dá essa dica sou eu, viu? Pode estudar aí com 50 professores.
que é garantido. Então, vem para cá. 2 vetores. Agora, quando o meu barco atravessou junto com a correnteza, desceu o rio com a correnteza ajudou. Quando ele foi em sentido contrário, a correnteza atrapalhou. Agora ele vai atravessar o rio perpendicularmente. Então, o rio, ó, ele saiu de uma margem e foi para outra margem. Vocês sabem que alguns rios lá no norte, em algumas cidades, que eu não vou me atrever a falar, que eu não lembro mais o nome. As margens do rio são tão grandes, os rios são tão largos, que você não consegue ver a outra margem. Então, é normal que os barcos atravessem de margem a margem. Então, digamos que o barco, ó, ele tem uma certa velocidade para frente, velocidade do barco. A correnteza está puxando ele para o lado, então ele não vai parar aqui, ó. Se a correnteza está puxando ele para o lado, ele vai parar aqui, ó. Certo? Num ponto B. Tranquilo? Faz sentido? Dá para entender ou não? Se a correnteza está aqui e ele está querendo ir aqui, ó, então ele vai parar aqui, né? Fala, Sabrina. Então, se eu fiz isso, você consegue entender que eu fechei um triângulo, não consegue? Aqui, ó. Eita, tomou um banho, pai. Ó, fechei um triângulo aqui, ó. Se eu fechei um triângulo, eu só posso pegar o do outro lado? Pode. Fechei um triângulo, então vou usar boy pit. Tá? Beleza? Se eu vou usar boy pit, vou usar aquelas continhas. Então, aqui, ó. Se eu disser que o barco está se movendo com uma velocidade de 8 km por hora para frente, e a correnteza está puxando ele para baixo com a velocidade de 6 km por hora. Qual é a velocidade resultante com que esse barco vai se deslocar? Fiz um triângulo, vou usar boy pit. Mas não vou precisar fazer aquela conta, porque eu já sei que se é 6, 8, a velocidade resultante do barco é 10. Professor, mas por quê? Ficaria assim, a velocidade resultante, igual essa equação que está aqui embaixo. Pronto, aqui. Ó. Velocidade resultante, 8 ao quadrado, mais 6 ao quadrado. Quanto é 8 ao quadrado? 64! Muito bem. Quanto é 6 ao quadrado? 36! Muito bem. 64 mais 36, 100. Raiz de 100. Que é quanto? 10! Muito bem. Show? Valeu, boy. Fico feliz. De verdade. Posso passar, vocês entenderem de verdade. Posso, porque eu vou mostrar uma outra equação aqui, que talvez vocês não conheçam. Que na verdade, o teorema de Boy-Pitt, ele vem da lei dos cossenos, tá? Ele vem da lei dos cossenos, que é esta equação aqui, ó. Lei dos cossenos. R ao quadrado, A ao quadrado, B ao quadrado, mais 2 vezes A vezes B vezes cosseno do ângulo. E por que essa lei grande vira a equação do Boy-Pitt? Porque quando eu faço Boy-Pitt, eu tenho um ângulo de 90 graus, ó, entre os vetores. E aqui eu tenho cosseno de 90. E o cosseno de 90 é zero. Se o cosseno de 90 é zero, tudo isso daqui, ó, para vetores perpendiculares, que formam 90 graus, tudo isso daqui vira zero. E aí só sobra a equação de Boy-Pitt. Ó, entenderam? É a mesma equação, uma vem da outra. Mas quando os ângulos forem diferentes, de 90, 0 ou 180, né? 0 é quando estão iguais, eu somo. 180 são opostos, eu subtraio. E 90, Boy-Pitt. Eu uso esta equação. Então, tem aqui um ângulo qualquer, eu usei a regra do paralelogramo, achei um vetor resultante. Então, eu preciso saber esse ângulo. Se for um ângulo de 60 graus, por exemplo,
eu pego e jogo aqui, ó, cosseno de 60 e resolvo a equação. Aí aqui eu tenho que fazer, tá, galera? Aqui não tem jeito, eu tenho que fazer. Porém, tem a dica do gatinho número 2. Ei, eu sou foda, não? Dica do gatinho número 2. Preste atenção, viu? Number 2. 2 é 2 em inglês, viu? Para quem não sabe. Quando você tiver dois vetores iguais, separados por 120 graus, só quem dá essa dica sou eu, hein? Preste atenção. Digamos que esse cara aqui, ele é 10 newtons, para não ficar uma coisa grande. 10 newtons, esse cara aqui também é 10 newtons. Dois vetores iguais, separados por um ângulo de 120 graus. A dica do gatinho aqui é fantástica. Por quê? Porque se cair alguma questão que você precisa usar a regra do paralelogramo, vai ser com esse ângulo, bebê. Certeza. Então, aqui, ó. Pá, fecho meu triângulo. Pá, fecho meu triângulo. Meu triângulo, ó. Minha figura. Que maconha. Então, eu ligo o início ao final. Pá. Liguei o início e o final. Esse aqui é o meu vetor resultante. Quanto ele vale, professor? A dica do gatinho número 2. Sempre que você tiver dois vetores iguais, separados por um ângulo de 120 graus, o vetor resultante é igual também. Se os vetores iguais forem iguais... Que merda que eu falei. Se os vetores forem iguais, estiverem separados por um ângulo de 120 graus, o vetor resultante é igual a eles. Então, quanto vale o vetor resultante aqui, bebê? Ó, 10. Professor, eu não acredito não, doido. Mostra aí, professor, mostro. Porque aqui a gente mata a cobra... Não mata a cobra não, né? A bichinha não fez nada com a gente. Então fica assim, ó. Vou pegar logo essa equação. R é igual a raiz quadrada de A ao quadrado, 10 ao quadrado, mais B ao quadrado, 10 ao quadrado, mais 2 vezes 10 vezes 10 vezes... Eita, bexiga. Acabou nossa aula já? Quase? Não, 35. Vezes cosseno de 120. Galera, vocês já estudaram, pagaram matemática, ciclo trigonométrico, já viram ciclo trigonométrico? Já, né? Tá. Então, não, calma, não tem desespero aqui, não. No ciclo trigonométrico, deixa eu voltar aqui. No ciclo trigonométrico tem o seguinte. Cosseno, seno. O ângulo de 120 graus aqui, ó, é igual ao o ângulo de 60. Só que, para o eixo dos cossenos, ele é negativo. Então, o cosseno de 60 é igual a 1 sobre 2, né? Vai ser igual ao cosseno de 120, só que o cosseno negativo de 120. Então, se o cosseno de 60 é 1/2, o cosseno de 120 é menos 1/2. Então, volta para cá. Fica aqui assim, ó. R é igual a raiz quadrada 10 ao quadrado mais 10 ao quadrado mais, preste atenção, viu? 2 vezes, vou repetir aqui, ó, 10 ao quadrado vezes menos meio. Tá bom? Eu vou fazer só para você entender por que aquele raciocínio ali está correto. Então, aqui eu tenho 10 ao quadrado mais 10 ao quadrado, mais com menos, menos, 2 dividido por 2 vai embora, sobra o 10 ao quadrado. Olha só o que eu tenho aqui, ó. Corto esse cara com esse, sobra 10 ao quadrado. Raiz quadrada de 10 ao quadrado, 10. Por isso que dois vetores iguais, separados por 120 graus, vai dar um vetor resultante igual. Dúvidas? Quem entendeu, quem não entendeu, pode falar.
Então, pronto. Primeira dica. Triângulos sequenciais. 3, 4, 5, 6, 8, 10, 9, 12, 15. São sequências. Segunda dica. Tem um negócio aqui que vai falar. Ah, não. Segunda dica. 2 vetores iguais separados por 120 graus gera um resultante igual a eles. Então, é desnecessário. Quanto mais você abre o ângulo, quanto maior for o ângulo entre os vetores, menor vai ser a força resultante. Então, quando você quiser puxar algo, duas pessoas, o ideal é que elas puxem no mesmo sentido, mesma direção e sentido, né? Para poder ter o maior vetor resultante possível. O vetor resultante máximo ocorre quando eles estão no mesmo sentido. O vetor resultante mínimo ocorre quando eles estão em sentidos opostos. Então, quanto mais eu abro o ângulo, menor vai ser o meu vetor resultante. Então, fazer força com um ângulo de 120 graus é desnecessário, a não ser que seja a única opção, tá? Porque você vai fazer uma força igual a que vocês dois estão fazendo. Dúvidas? Não entendi, Breno. Professor, Diga. então, por exemplo, se eu quero aumentar minha força na caixa e, tipo, eu tô, vamos dizer, nesse ângulo aí. Então, no lugar de aumentar a força, eu diminuo o ângulo. Aí vai aumentar, né? A resultante aumentaria, com certeza. A resultante. Isso. Esse macete, Breno, só serve 2 vetores iguais geram um vetor resultante igual, só se o ângulo for de 120 graus. Porque esse ângulo de 120 graus, ele vai dar um cosseno lá de meio negativo. E aí eu vou eliminar uma das partes. E aí vai dar para eu fazer essa continha e ter um resultante igual. Mas somente quando o ângulo é de 120 graus. Tá certo? Tranquilo, eu entendi. Lembrei agora que tinha um colega meu, estava dando aula, eu era substituto lá em Santa Cruz, e aí um colega estava orientando uma menina lá da graduação de Física. E ela só escrevia em caixa alta, né, em caps lock. E ele ficava puto, porque vinha o e-mail todo em caixa alta, e ele mandava, não escreva em caixa alta. Devolvia o e-mail, depois de reclamar de tudo, ele reclamava, não escreva em caixa alta. Aí da fé a menina mandava de novo. Professor, não entendi. Pô, ele ficava puto, porque vinha aquele... Pô, parece que você tá gritando. Eu já tô gritando aqui. Ele ficava puto com esse negócio de caixa alta. Beleza. Bem, da mesma forma que a gente, se a gente pegar 2 vetores, a gente consegue gerar um vetor resultante no meio aqui. Da mesma forma, preste atenção, tá? Oxi. Ai, merda. Da mesma forma que se eu pegar 2 vetores, eu gero um vetor resultante aqui, eu posso pegar o vetor resultante e gerar os vetores que o deram origem. Como assim, professor? Vamos lá. Quando você é boy, mais boy, você brinca de puxar um carrinho. Quando você brinca de puxar um carrinho, você brinca puxando o carrinho aqui, ó, na diagonal, certo? Você aplica uma força na diagonal. Essa força que você está aplicando, ela está fazendo com que o carrinho se mova para frente, mas, ao mesmo tempo, ela também está puxando o carrinho para cima. Professor, mas eu não vejo o carrinho subindo. Se você der um puxão muito forte, muito rápido nessa corda, se você der um puxão bem rápido, esse carrinho pula, não pula? Então, se ele pula, é porque também tem uma força. Diabo, tô com o violão aqui do lado, toda vida que eu falo alto, o bicho fica ressonando, a ressonância ali dentro, e as cordas entram
Em ressonância e vibram também. Que loucura, velho. Muita física. Então, na hora que eu puxo muito rápido, esse carrinho, ele pula. Se ele pula, é porque eu também estou fazendo uma força para cima. Essa força ela está sendo aplicada para frente, que faz com que ele ande, e para cima. É tanto que se de repente você vem andando e bate aqui em algum obstáculo, esse carrinho ele vai subir. Então, isso mostra que tem uma força para cima. Essa força para frente eu chamo de Fx. E essa força para cima eu chamo de Fy. Tá? Então, quem é esse Fx e esse Fy? São a decomposição dessa força F. Eu peguei a força F e decompus ela em Fx e em Fy. Ela virou Fx e ela virou Fy. Ou, se eu tivesse Fx e Fy, eu daria origem a esse F. Eu posso calcular e descobrir quanto ela vale. Veja bem, eu fecho aqui um triângulo, ó. Esse lado vale também Fy. E eu tenho aqui, ó, um triângulo, retângulo. Se eu tiver dois lados, eu posso usar Pitágoras. Se eu tiver só o ângulo, eu uso seno e cosseno, tá bom? Seno do ângulo, ó, é cateto oposto ao ângulo, sobre hipotenusa. Tem uma musiquinha disso daqui, mas não vai dar tempo de cantar, não. Então, se eu quiser saber quanto é o Fy, que é a decomposição, né? Fy é F seno de θ. Se eu quiser saber quem é Fx, cosseno. Fx, desculpa. Cosseno de θ é cateto adjacente, que está embaixo do ângulo, sobre hipotenusa. Então, se eu quiser saber quem é Fx, meio pelos extremos, Fx é F cosseno do ângulo. Galera, isso aqui é caso você precise fazer uma decomposição vetorial. Eu preciso, por algum motivo, saber qual é a força que está movendo esse carrinho para frente. Então, preciso encontrar Fx. Eu preciso, por algum motivo, saber qual é a força que está movendo esse carrinho para cima. Então, preciso encontrar Fy. Tá certo? Aí eu faço essa decomposição vetorial. Pode falar. Vai sempre ter que fazer essa conta no final que o senhor fez, de cosseno, Fx sobre F. Tem, Sabrina. Se, por exemplo, digamos, eu dei essa força aqui inclinada. Lá na frente a gente vai ver as leis de Newton. Então, segunda lei de Newton é força igual a massa de aceleração. Se eu quisesse saber qual é a aceleração com que esse carrinho está se movendo, para saber a aceleração com que esse carrinho está se movendo, eu teria que saber qual é a força que puxa ele para frente. Porque a aceleração dele não é na diagonal, a aceleração dele é para frente. Se a aceleração dele é para frente, é porque tem alguma força puxando ele para frente. Quem é? Fx. Então, eu teria que descobrir quanto vale o Fx para eu jogar nessa equação e calcular a aceleração, entendeu? Eu dificilmente utilizo, mas eu preciso mostrar para vocês como chegar lá. Tá bom? Sim ou não? Sim? Beleza. Perguntas, dúvidas, questionamentos, podem falar. Vamos fazer aqui rapidinho a música. Espera aí. Bem rapidinho. Música da Xuxa. Quem conhece a música da Xuxa? Não conhece a música da Xuxa? Todo mundo tá feliz. Tá feliz. Lembrar que é animar, tá? Vocês têm que cantar comigo para poder ficar bem animado, tá bom? Bem animado. As partes vermelhas, todo mundo bem animado, junto animado. Todo mundo tá feliz, né? Que ela cantava, né? E aí, quando eu digo, ó, aqui, ó, nessa parte aqui, ó, raiz onde não tem um, aí vocês têm que parecer que é verdade. Mais um, tá certo? Mas só canta uma vez isso aqui, só uma vez. Beleza? Só a primeira vez, depois não canta mais não. Aí parece que é verdade, tá bom? Vamos lá. Abre o microfone, aí começa. Vou cantar a primeira vez para vocês irem, tá bom? Primeira vez, pra gente ir, depois você me acompanha.
A Xuxa, ela imitou essa canção, para fazer a canção dela, tá? Do disco ao contrário que canta o demônio. Vamos lá. Então, não dá tempo de violão, não sei tocar ainda não, tô aprendendo. Então é assim, ó. E o Senna, todo mundo tá feliz, todo mundo quer cantar. Então vamos lá. E o Senna é 1, 2, 3, 1, 2, 3. O Cossena é 3, 2, 1, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2, todo mundo sobre 2. Raiz onde não tem um, mais um, mais um. E o Senna é 1, 2, 3, 1, 2, 3. Cossena é 3, 2, 1, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2, todo mundo sobre 2. Raiz onde não tem um. E a tangente é diferente. Ei, cateto posto sobre adjacente. E a tangente é diferente. Ei, cateto posto sobre adjacente. Raiz de 3 sobre 3. Raiz de 3. Raiz de 3 sobre 3. Raiz de 3. Pananana. Vamos lá agora, abre o microfone pra gente cantar. Vai rápido, que passou do nosso tempo. Vai pegar o tempo do outro prof. Abre, senão não canto mais não. Olha. Vamos. Abre. Presta atenção. Quando eu falar um mais um, só uma vez, tá? Quando eu descer de novo, não canto mais não, senão tu vai descer mais nunca. Vamos lá. Abre o microfone. Só tô vendo as meninas. Os meninos, abre também. Bora, abre. Vamos lá. Presta atenção, vai começar. E o Senna é 1, 2, 3. 1, 2, 3. O Cossena é 3, 2, 1. 3, 2, 1. Todo mundo sobe 2. Todo mundo sobe 2. Raiz onde não tem um. Mais um. E o Senna é 1, 2, 3. Gostei. 1, 2, 3. O Cossena é 3, 2, 1. 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2. Todo mundo sobre 2. Raiz onde não tem um. Canta não. Erraram. De novo. E a tangente. De novo. E a tangente. É diferente. Ei! Cateto posto sobre adjacente. De novo. E a tangente. É diferente. Cateto posto sobre adjacente. Raiz de 3. Sobre 3. Raiz de 3. Raiz de 3. Sobre 3. Raiz de 3. Valeu, galera. Bom final de semana. Fique com Deus. Um beijo Tchau, no coração de professor. todos. Valeu, professor. Valeu pela Valeu. aula, foi top. Valeu. Tchau.